Muito bem, querido amigo, querida amiga, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Antes, porém, de passarmos para o momento do estudo, quero lembrar você que esse programa ora por seus pedidos, por suas necessidades. Você pode mandar o seu pedido de oração para as nossas redes sociais e todos os dias teremos um pastor aqui no programa que vai vir aqui orar por você, por sua família e por suas necessidades espirituais, materiais, emocionais. Nós queremos ajudar você nessa caminhada espiritual. Aliás, o programa Encontro com a Vida nasceu com esse objetivo, ajudar você na sua caminhada espiritual. E a gente pretende fazer isso através do estudo da Bíblia e da oração, que são duas grandes avenidas que Deus criou para nos colocar em comunhão com Ele. Por falar em comunhão, a gente ouve a voz de Deus quando estuda a sua palavra. E para ajudar você a conhecer mais dos temas da Bíblia, nós preparamos um site com muito carinho. bibliamais.com.br. Esse é o site. Acesse agora mesmo nosso site, escolha um dos nossos estudos e se junte a nós nesse momento especial de aprendizado da Palavra de Deus. Vou dar o endereço de novo, bibliamais.com.br. Esse é o site onde você pode aprender mais e mais da Palavra de Deus. Estamos começando aí uma nova semana, segunda-feira, e que bom podemos começar a semana já estudando a Bíblia. A minha já está aqui, já quero pegar a minha Bíblia, quero convidar você também a pegar a sua, porque nós vamos a partir de hoje estudar alguns salmos da Bíblia e entender através deles o recado que Deus quer dar a todos nós. Mas antes de começarmos o estudo dos salmos da Bíblia, quero convidar você a nós orarmos. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez e tendo a Tua palavra em nossas mãos. Quando abrimos esse livro, é a boca de Deus nos falando. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz e que esse aprendizado nos ajude em nossa caminhada cristã, em nosso crescimento espiritual, em nosso crescimento em graça. Por isso, que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Talvez você se pergunte, por que o pastor Arilton sempre ora antes de começar a estudar a Bíblia? É porque isso aqui não é um livro de geografia, não é um livro de história nem de matemática. Isso aqui é a palavra de Deus. E toda vez que você abrir em casa a palavra de Deus, faça uma oração antes e convide o Espírito Santo para ser o seu professor. O Espírito Santo de Deus, ele é o produtor desse livro. Foi ele quem escolheu, revelou, inspirou 40 escritores a escrever o que está escrito. Foi ele que de forma miraculosa preservou esse livro e é ele hoje quem atua em nossa mente para compreendermos aquilo que foi revelado e por inspiração divina escrito para servir de admoestação para todos nós. Cada texto da Bíblia é um conselho divino, é um guia, uma orientação. E hoje nós vamos começar uma jornada pelos salmos da Bíblia. E o primeiro salmo que eu queria estudar com vocês é o primeiro salmo dos Salmos. Você sabe que o livro dos Salmos contém 150 salmos. Esses salmos foram escritos por cerca de 8 autores, dos quais Davi é um dos principais. E eu queria começar com esse primeiro salmo aqui, que é uma linda poesia falando sobre os justos e os ímpios. Como você já sabe, justos na Bíblia é aquele que obedece à palavra de Deus. Ímpio é aquele que não obedece. O justo é aquele que ouve a voz de Deus e pratica. O ímpio é aquele que ouve e não dá bola, não liga. Um atende à voz de Deus e obedece, o outro não liga e desobedece. E o Salmo 1 fala a respeito dessas duas personalidades. E ao estudarmos esse salmo, certamente
nós nos veremos em qual categoria hoje nós estamos pertencendo. Vamos meditar juntos? Começa comigo então aqui no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os salmos começam assim: bem-aventurado. Você vai se lembrar que lá no Novo Testamento, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus também pronunciou 9 bem-aventuranças. O que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer feliz. Então, feliz é o homem. É por isso que Jesus falou, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher. Esse é o significado. Então, quando o Salmo diz bem-aventurado, é aquele, é o homem. Que homem é bem-aventurado? Primeiro, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você já se perguntou ou já reparou quantas pessoas nos dão conselhos ao longo do dia? E às vezes conselhos gratuitos, né? Que você nem pediu. Tem pessoas que são assim, né? Já chegam aconselhando, querendo te dizer o que fazer da sua vida. Deixa eu falar para você uma coisa com todo o carinho e respeito que você merece. Nós devemos ser pessoas cuidadosas. E eu fico imaginando que a Bíblia mesmo fala isso, né? De que a gente não deve abrir a boca para falar o tempo inteiro, para falar coisas sem pensar. Até o ditado popular diz que quem muito fala dá bom dia a cavalo, né? A gente tem que ser mais ponderado nas palavras. Tem pessoas que querem dar conselhos e pitacos o tempo inteiro na vida das pessoas. E o pior, começam a dar conselhos sem que ninguém tenha pedido. Eu acho isso muito estranho. A gente tem que dar algum tipo de conselho quando a pessoa nos solicita, né? A gente tem que dar um parecer quando nós somos convidados a isso. Mas tem pessoas que gratuitamente ficam constantemente dando conselhos sem mesmo serem consultadas, serem solicitadas para isso. Talvez a gente está dando bom dia a cavalo. Pensa nisso, viu? Agora, se você ouve conselhos, talvez que você buscou ou não, e quer ser uma pessoa feliz, então a primeira coisa, você não pode aceitar o conselho do ímpio. E como eu disse há pouco, ímpio é aquele que não teme a Deus, é aquele que não conhece a palavra, é aquele que não se relaciona com o Senhor. Por quê? Porque o conselho dele não vai ser bom, o conselho dele vai ser tolo. Talvez eu esteja falando para um jovem agora, e você tem outros colegas da mesma idade, e que ficam aconselhando você a experimentar as drogas, a praticar o sexo livre, a ficar noites em balada. Ei, esse aí é o conselho do ímpio. É o conselho da pessoa tola. Porque essas coisas fazem mal para você, elas prejudicam. Nenhuma droga presta, o nome já diz, né? É uma droga. Sexo foi criado por Deus dentro do casamento, na hora certa, com a pessoa que você vai escolher para a vida inteira. Essa história de perder noites e noites em festas e baladas, isso não está de acordo com a vontade de Deus. As noites foram feitas para dormir, para descansar. Então, não anda no conselho dos ímpios. Quando alguém te der um conselho, quer você tenha solicitado ou não, se pergunte quem é essa pessoa que está me aconselhando. Agora, se por um lado tem os ímpios que estão tentando te aconselhar no mau caminho, esteja atento ao conselho do teu pai e da tua mãe, porque ninguém quer o melhor para você do que teu pai e tua mãe. Ninguém nesse planeta quer o melhor para a sua vida do que o seu pai e sua mãe. E às vezes nós, como pais, falamos para os nossos filhos, damos orientações, damos conselhos, e às vezes o filho não percebe, às vezes não gosta, às vezes não quer por esse caminho, mas olha o caminho que teu pai e tua mãe já percorreram, olha a experiência que eles já acumularam de vida, e olha o quanto eles amam você,
Eles estão querendo o seu bem. Então deixa de ser bobo, deixa de ser trouxa. Atende o conselho do seu pai, atende o conselho da sua mãe. E muito cuidado com certos amigos e colegas que estão colocando minhoca na sua cabeça, estão te aconselhando, mas o conselho deles é o conselho do ímpio. Você quer ser feliz? Esse é o caminho. Preste atenção, meu jovem. Eu estou falando especificamente para você que é juvenil, adolescente, que é jovem, que convive com os pais, que está aí reclamando o tempo inteiro, que fala em ter independência. Ei, já sabe lavar a sua cueca? Já sabe fazer o seu almoço sozinho? Já sabe lavar suas roupas? Tem arrumado a sua cama? Muito cuidado. Quer ter independência, mas não se esqueça que primeiro vem a responsabilidade, depois os privilégios. E se eu estou falando para um pai, para uma mãe, que tem insistido com os filhos, que tem buscado dar conselhos, mas tem horas que você se vê exausto e a vontade às vezes é largar de mão, é deixar, é abandonar, é deixar que os filhos colham as consequências por eles mesmos, tenha paciência. Deus vai ajudar você nessa batalha. Deus vai te dar a vitória. Ele vai te fortalecer. Não desista. Os filhos que o Senhor nos deu são as coisas mais preciosas de nossa vida. Ele vai te dar paciência, mansidão, sabedoria para você fazer a coisa certa. Tá bem? Vamos voltar para o Salmo? Quer ser feliz? Não anda no conselho dos ímpios, não te detenha no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se deter no caminho, se assentar na roda. Isso é se associar. Lembra do ditado popular? Me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. Muito cuidado com quem você anda. Devemos ser seletivos em nossas amizades. Isso mesmo. Porque nós podemos começar a andar com certo tipo de pessoa e começar a praticar as coisas que eles estão praticando. E se você já olha para um certo tipo de pessoa e sabe que ele não anda no caminho do Senhor, que ele é classificado aqui no Salmo como ímpio, pecador e escarnecedor, foge destes. Foge dessas amizades. Procure boa gente. Procure boas amizades. Tem um ditado que é muito sério. Quem com porco, como é que é? Quem com porco anda, lavagem come. Não é isso? Muito cuidado com quem você anda. Os costumes que os seus amigos têm. Você pode ser levado por um caminho sem volta. Muito cuidado. Então, olha quanta sabedoria nesse primeiro verso. Agora, aqui o Salmo apresenta um contraste. Você é feliz se você não andar no conselho, não se deter no caminho, nem se assentar na roda. Antes, diz o verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você quiser ser um rapaz, uma garota feliz, você tem que andar no conselho do Senhor. Você não ouve o conselho dos ímpios, pecadores e escarnecedores, mas você ouve o conselho de Deus. E aonde você encontra o conselho de Deus? Na lei de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então eu tenho que conhecer a lei do Senhor. Quando falamos aqui a lei, quando o salmista se refere à lei, ele não está falando apenas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu das mãos de Deus. Mas ele está falando de todas as Escrituras, porque a Torá que Moisés escreveu era chamada também de lei. Jesus chamou o Antigo Testamento de lei e profetas. Ou seja, nós temos que meditar na palavra todos os dias, porque aqui está o nosso verdadeiro conselheiro. Então a gente não ouve o conselho dos ímpios, nem dos pecadores, nem dos escarnecedores, mas nós ouvimos o conselho do Senhor. E onde aparece esse conselho? Na lei do Senhor. Por extensão, em toda a palavra do Senhor. Você quer conselhos para a vida? Abra a Bíblia.
Ela vai falar de todos os temas. Você quer conselhos para ser uma pessoa feliz, próspera, bem-sucedida? Abra a Bíblia. Ela tem conselhos em todas as áreas, não apenas na área espiritual. Ela fala da família, ela fala das finanças, ela fala da saúde, ela fala dos empreendimentos, ela fala de todas as áreas, porque esta é a palavra de Deus, ela é completa. Então não ouça o conselho dos ímpios, leia a palavra, ouça o conselho do Senhor. É isso que o Salmo nos está indicando. E como é essa pessoa que deixa de ouvir o conselho do ímpio para ouvir o conselho do Senhor? O verso 3 diz como ela é. Ela é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que linguagem poética bonita! A pessoa que atende o conselho de Deus e não o conselho do ímpio é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Coisa bonita, forte, bem estabelecida, frondosa, e no devido tempo dá o seu fruto, frutifica. Não é apenas bela de aparência, mas dá frutos. As folhagens não murcha, nunca, está sempre vistosa, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Em tudo que põe a mão dá certo. Lembra de José? José foi injustamente preso, vendido como escravo, e depois ele começou a conquistar a confiança de Potifar, depois de Faraó, e olha a conclusão que eles chegaram. Em tudo que José punha a mão, prosperava. O que José colocava a mão, dava certo. Por quê? Porque era um jovem temente a Deus, porque era um jovem que andava nos conselhos do Senhor. Era como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Saiu da cadeia para ser governador na terra do Egito. Deus era com ele porque ele temia o Senhor. Ele ouvia a palavra do Senhor. Ele era fiel a Deus em tudo que ele havia aprendido. Ele produzia frutos. E quando falamos em frutos, nós temos que nos lembrar de Gálatas 5, 22 e 23. Lá, Paulo fala dos frutos do Espírito. Amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Esses são os frutos que são produzidos na vida daquele que anda no conselho do Senhor e não no conselho do ímpio. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. No que ele põe a mão dá certo. Aí o salmista apresenta um outro contraste. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Você já viu alguém com a peneira separando ali o grão da palha? Muitas vezes você vê essa cena e as pessoas jogam o cereal, quem sabe ali o feijão, o arroz, joga para o alto e o grão ele volta para a peneira. E a palha, o vento vai levando. É assim que eles fazem a separação da semente da palha. A palavra de Deus está dizendo que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, que o vento leva. O grão fica, a palha se perde, porque ela não tem valor. Assim é o ímpio, que não atenta ao conselho do Senhor, será dispersado como a palha. E o salmista conclui: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui diz que os ímpios não prevalecerão no juízo. O primeiro salmo já anuncia que há um juízo. Que juízo é esse? É um juízo que Deus realiza para separar os justos dos pecadores, os salvos dos perdidos. O maior evento que todos nós estamos aguardando é a volta do Senhor Jesus,
E quando Cristo voltar a essa terra em glória e majestade, ele virá para levar os seus filhos, os que aceitaram a salvação, para o céu. E destruirá, como a palha destruída, os ímpios. Agora, como que Jesus fará a separação entre a palha e o trigo e o joio, as ovelhas e os cabritos? Como ele fará essa separação? Através do juízo. Então Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É o que ensina o apóstolo Pedro. Deus vai julgar todas as pessoas. O próprio Jesus Cristo declarou de que até mesmo das palavras que nós proferimos, delas daremos conta no dia do juízo. Então eu e você estamos sendo assistidos por um tribunal celestial. Um juízo ora está em andamento. Todo ser humano passará por esse juízo. Por quê? Porque é este juízo que vai determinar quem está salvo e quem está condenado. Quem irá para o céu morar com Jesus e quem será destruído. E sabe o que alerta o salmista? O salmista está dizendo de que os ímpios não prevalecerão no juízo. É por isso que você não pode ouvir o conselho deles. É por isso que você não pode se deter no caminho deles, nem se assentar à roda deles, porque eles não prevalecerão no juízo. Eles serão rejeitados, condenados. Por outro lado, o Salmo termina dizendo que o Senhor conhece o caminho do justo. O caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio, esse perecerá. Você quer ser conhecido por Deus ou você quer perecer? Então escolha o caminho que você quer seguir. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber o que você quer da vida, aonde você quer chegar. Deixa eu voltar ao exemplo de José. A despeito das injustiças que ele estava enfrentando, a despeito das provas que ele estava passando, José sabia aonde ele queria chegar. Ele queria ser leal ao seu Senhor. Tanto é quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse claramente para ela: como eu pecaria contra Deus fazendo tamanha maldade? Como eu pecaria contra Deus? Estava claro para José que o pecado era uma ofensa contra Deus. Para ele, o relacionamento com Deus era mais valioso do que um prazer momentâneo. José tinha essa consciência. Esse é o caminho que Deus conhece. Deus conhece o caminho daqueles que o amam, daqueles que o querem servir. Deixa eu falar para você, meu jovem, que você que me assiste agora. Deus conhece também o teu caminho. E você deve, como José, buscar ser leal e fiel ao Senhor. E sabe que muitas vezes até a própria igreja age com injustiça com você. Às vezes nós trazemos e colocamos nos holofotes alguém que gastou uma vida no mundo das drogas, alguém que gastou uma vida longe de Deus e um dia ele volta e ele conhece o Senhor Jesus e nós damos destaque a essa história dada a transformação. E tudo bem fazê-lo, mas nós não podemos nos esquecer de jovens que estão dentro da igreja, que às vezes nasceram numa família cristã e nunca se afastaram. Vocês merecem o nosso louvor. Jovens que não passaram por uma experiência de conversão dramática, como às vezes conhecemos, mas Deus está trabalhando em você todos os dias, no seu coração, ajudando você. Às vezes nós exaltamos as pessoas que passaram uma vida longe de Deus e louvado seja Ele porque acham o caminho, Jesus a salva, mas e esses que estão conosco dentro da igreja, 20, 25 anos, 30 anos e são virgens, são leais ao Senhor, são pessoas tementes a Deus, esses merecem o nosso louvor também, o nosso respeito, o nosso elogio. Parabéns você que tem se comportado como um José.
Parabéns a você que não tem ouvido o conselho dos ímpios, mas tem andado no caminho do Senhor. Parabéns você, moça, que é obediente aos pais, que está atenta aos conselhos dos pais. Parabéns por sua fidelidade. Nós temos que louvar a Deus por sua vida. O quanto Deus tem abençoado vocês. Não é maravilhoso pensar assim? Você não quer ser esse homem, essa mulher do Salmo 1? Busque ser esse homem, essa mulher desse Salmo. Que o seu caminho seja conhecido pelo Senhor. Que a sua vida seja uma vida de pesquisa na palavra. Que você medite na lei dia e de noite. E no juízo, você vai prevalecer. Sim, meu amigo, minha amiga, que precioso foi esse primeiro salmo desta nova série. Eu espero que o nosso coração se volte com todo carinho para o Senhor e que nós meditemos na sua palavra de dia e de noite. Eu queria orar hoje louvando a Deus por sua fidelidade. Você, jovem, que tem sido fiel ao Senhor, aos caminhos do Senhor, que tem sido obediente aos teus pais. Mas eu queria orar também por você, que talvez percebeu no estudo de hoje que você anda longe dos caminhos do Senhor, que você tem se comportado com os pais de uma forma inadequada, que você tem ouvido certos amigos que não são bons conselheiros. Eu queria incluir vocês dois em minha oração agora. Nosso Pai, eu queria orar ao Senhor agora por esses amigos que estão nos assistindo, que também estão orando junto comigo agora. Louvar o Teu nome, Senhor Deus, pelas vidas desses jovens que são leais ao Senhor, que têm passado os anos e anos dentro da Tua igreja, respeitando os pais, guardando os mandamentos, se preservando desse mundo de pecado. Obrigado, Pai, por esses jovens. Mas eu queria também orar por esses que têm, quem sabe, andado nos caminhos tortuosos da vida, que não ouviram aconselhos sábios, que talvez não tenham um bom relacionamento com os pais, que o Senhor possa também ajudar a estes e que nós possamos encontrar no Senhor a ajuda que nós tanto precisamos para o nosso preparo para o céu. Dai-nos, Senhor Deus, um dia muito feliz na Tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.